Deixa eu mostrar a galera aí. Bota nos grupos. Alguém passou o dedo aí, deixa eu colocar o erase. Dá para continuar, galera? Já só tem 35. Acho que a galera não vem mais, né? Vou continuando aqui, já está gravando, certo? Edmar, só vou entregar quando voltar, melhor. Falta muita coisa? Não, falta muito não. Uns 10 minutos só. Tô querendo almoçar, né? Morrendo de fome. Continuar logo. Tá aperreado já. Então, força de tração, a gente vai dar um ênfase nisso aqui, ok? Força de tração e principalmente isso aqui, galera. Atrito. Certo? Então, preste atenção, a gente vai dar uma ênfase nisso na próxima aula, mas vão entendendo que força de atrito é uma força que surge toda vez que um corpo apoiado sobre uma superfície é forçado a se movimentar, ou quando o corpo se arrasta sobre uma superfície, certo? Toda vez que você tem um corpo sobre uma superfície, você tem atrito em contato de matéria com matéria. Então, preste bem atenção. Todo contato de matéria com matéria, você tem atrito, que é uma força chamada dissipativa. Vamos dizer assim, uma força que atrapalha, certo? Certo? O movimento. Se você está em repouso, você está em movimento, existe o atrito colocando você para ficar em repouso, uma força dissipativa, força contrária. Essa é chamada força dissipativa. Você tem duas. Força conservativa é a força que ajuda, vamos dizer assim. Força dissipativa é aquela força que atrapalha, entre aspas. Certo? Só para vocês entenderem mais. Ok? Então, o atrito é uma força dissipativa. Não existe nenhum movimento que não tenha atrito. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Se vocês estiverem com a caneta, o papel aí, vocês anotem isso. Ou destaca isso aqui. Ó. Não existe nenhum movimento que seja livre de atrito. Certo? Tudo tem atrito. Até no movimento com o ar você tem atrito. Certo? Movimento com o ar você tem atrito. Você rebola um foguetinho em cima, certo? Para cima, ele vai, aquele foguetinho de papel, ele vai voar por toda a eternidade? Não. Ele vai a alguns metros, ele para. E por que ele parou? Então, se ele está em movimento, ele parou, ficou em repouso, quer dizer que foi aplicada uma força nele. Mas ele estava no ar, professor. Como é que a força dele foi aplicada no ar? Sim, atrito. O ar não é matéria, não? Que eu saiba, o ar é matéria.
Então, a contato da matéria, aquele foguetinho de papel, com matéria A, você tem quem? Atrito. E você tem uma força dissipativa, ou seja, o atrito do ar com o foguete de papel vai fazer com que ele dissipe energia. Quer dizer, está uma dissipação. Então, a força contrária, uma força agindo contra o movimento. É uma força, força de atrito. Você tem como calcular isso aqui. A gente vai aprender a calcular a força de atrito. Então, não existe aqui na Terra nenhum movimento livre de atrito. Até movimento de matéria com ar você tem atrito. Certo? Então, o foguetinho só para porque essa força de atrito foi de contra. Foi sendo aplicada no foguete e parou ele. Certo? Venceu a inércia dele. A inércia do foguete é permanecer em movimento. Mas você vem com atrito, você vem com ar, com a força contrária, você vem fazendo oposição a esse movimento aqui. Aí uma hora ele para. A mesma coisa disso aqui, ó. Você tem um contato desse caixote com o chão. Olha aqui as componentes. Você tem a força na vertical, mas você tem força na horizontal. Deixa eu só abrir o chat aqui. Aí eu quero ver. Não se preocupe com a atrito, a gente vai dar uma ênfase bastante nele, certo? Vai dar uma ênfase bastante em atrito na próxima aula. A gente vai aprender a calcular e tal. Certo? Certo, Ana Clara? Não se preocupe, eu quero que vocês só entendam que todo movimento você tem atrito. Ou seja, se você, por exemplo, vem na bicicleta, deixa eu ver se tem um slide desse aqui. Acho que eu não coloquei, mas era para ter colocado. Digamos que isso aqui é uma superfície perfeitamente lisa, certo? Aí você empurra essa caixa aqui e deixa ela aí sozinha. Me diga uma coisa, eu vou deixar o chat aberto. Essa caixa vai ficar em movimento a vida todinha? Sim ou não? Digamos que isso aqui é bem lisinho, uma pista de gelo. Certo? Você empurra a caixa e deixa ela aí sozinha. Certo? Ela vai permanecer? Todo mundo já respondeu. Não, uma hora ela vai parar. Mas ela está em movimento, não tem nenhum contato dele, você perde o contato aqui. Ó. Não tem nenhum contato, você está em movimento e entrou em repouso. Ou seja, para você sair do movimento e entrar em repouso, foi necessário uma aplicação de uma força nessa caixa aqui para fazer ele parar. A mesma coisa, você está na bicicleta, na ladeira, você mete a banguela, aí você vem aqui na horizontal. Uma hora a bicicleta para. Porque na bicicleta e nessa caixa aqui, ó, foi aplicada uma força que foi capaz de superar a inércia dele. E qual é a força que é aplicada? Isso aqui, a força de atrito, que aparece quando você tem o contato de matéria com matéria em superfícies. Então, você tem a aplicação de uma força para cá e você tem a chamada do contra, que atrapalha, e até dizer o nome de uma força de atrito aqui, relacionar uma pessoa aqui, mas não vou fazer isso não, certo? Você tem uma pessoa aqui que empurra e uma pessoa não, uma força que atrapalha. Quem é essa força? Atrito. Se isso aqui, por exemplo, estivesse no ar, você peça um foguete e jogasse aqui, ó, uma hora o foguete ia, ele parava. Por que ele parava? Ah, professor, mas não tem nenhum contato de superfície. Tem, sim, senhor. O contato do foguetinho aqui de papel com o ar, você tem atrito. Ou seja, se até com o ar você tem atrito, imagina as outras coisas. Você tem atrito em tudo. Certo? Você tem atrito em tudo. Ok? Um mais, outro menos. Uma coisa é você empurrar isso aqui numa pista de gelo. A pista de gelo é mais lisa, tem menos atrito e vai deslizar. Outra coisa é você empurrar, por exemplo, no asfalto. Talvez você não consiga nem tirar isso aqui de muito canto, tirar do lugar, porque o atrito é muito mais alto. Certo? Não se preocupe. Na próxima aula vai ser a ênfase só força de atrito. Claro que eu vou dar alguns exemplos de aplicação de força, vamos começar com isso, certo? Depois a gente dá ênfase no atrito. Mas perceba que é uma força dissipativa, uma força contrária. Se está em movimento, o atrito age para você colocar ele em repouso. É a força que atrapalha. Vamos dizer atrapalhar entre aspas, certo? E essas fórmulas? Tem fórmula única, aqui tem fórmula não, aqui são as grandezas, macho. Olha, peso. Onde é que tem fórmula aqui? Onde é que um N? Só um N é fórmula. Só um P é fórmula. Cadê o igual? Não tem. Certo? Isso aqui é só mostrando as forças, na horizontal e na vertical. Quer dizer, na horizontal e na vertical. Uma fórmula. Tem aí N igual a não sei o que? Não tem. Só tem o P. Isso aqui é o que? Peso. A caixa não tem um peso para baixo? Tem. Quando você faz uma ação, você recebe o quê? Uma reação, a normal. Ó.
Se você aplica uma ação, você recebe o quê? Uma reação. Mas nesse caso não está dizendo a reação, está dizendo o atrito. Deixa eu só tirar o chat aqui. Atrito é uma força que surge toda vez que um corpo apoiado sobre uma superfície é forçado a se movimentar ou quando o corpo se arrasta sobre uma superfície. Ou no contato matéria com matéria. Certo? Contato matéria com matéria. A força de atrito possui propriedades diferentes quando está atuando sobre um corpo em repouso ou em movimento. Isso aqui eu acho que eu vou deixar para depois. Eu quero que vocês entendam. Não, existe atrito estático, né? Mas eu vou deixar para depois. Certo? Certo, galera? Deixa eu só voltar aqui.